E a gente vai conversar sobre isso, Amanda, sobre tratamento. Agora, primeiro, antes da gente entrar no tratamento, Sim. quais são as principais doenças gástricas associadas ao estresse? Ótima pergunta. Então, eu vou me basear no consenso de Roma 4 para responder essa pergunta, que é o consenso que a gente tem, né, para classificar. E, na verdade, são inúmeros. Eu vou falar aqui os principais, tá? Tá. Nós temos a pirose funcional, que é... Virose? Pirose, começa com Pirose? P. Pirose. Que é aquela azia de refluxo. Ah, tá aí. Nunca tinha escutado esse nome, pirose. Pirose. Sério? Pois é. Azia? Que é azia funcional. Ah, É Caramba. aquela dor no peito de refluxo, tá? É aquela dor que às vezes até confunde com infarto. É muito comum nas unidades de emergência o paciente chegar, tô infartando, quando você vê, olha as enzimas cardíacas, faz um eletrocardiograma e na verdade ele estava era uma crise de refluxo, né? E que Pirose? funcional. Pirose funcional. Eu vou falar agora de muitas doenças funcionais, né? E a pirose é essa azia nessa região aqui da caixa torácica, a dor no peito, aquela azia onde está o esôfago ali. Então, essa azia, essa pirose funcional é uma das doenças desse time, né? Das doenças funcionais do aparelho digestivo. Outra é a dispepsia funcional. Vocês, advogados, adoram termos técnicos e nós também, né? Então, já coloquei o primeiro, que é a pirose. Vou falar agora da dispepsia. Dispepsia Esse é mais comum. Esse é mais comum, né? Esse já é mais tranquilo. É verdade. Mas nem todo mundo é habituado. A dispepsia é aquele empachamento, né? Pode envolver também queimação, mas mais na região do estômago, né? Pode ter um pouquinho de distensão, de náusea, mais na região epigástrica, ou seja, na região do estômago mesmo, que se localiza esses sintomas da dispepsia funcional. E eu vou falar, tem a constipação funcional, né? Que é pela prisão de ventre, que a gente vê que o paciente não tem nenhum distúrbio, vamos dizer, de obstrução. O intestino dele, quando você faz a colonoscopia, se você faz uma ressonância, ele é anatomicamente normal, não tem inflamação, mas ele tem uma constipação funcional. E a vedete do time de doenças funcionais, eu diria que é a famosa síndrome do intestino irritável, né? A síndrome do intestino irritável, ela tem critérios diagnósticos bem específicos e ela pode variar seu espectro clínico, seja para prisão de ventre, seja para diarreia, e o sintoma mais comum é a dor, né? É o paciente que tem uma dor recorrente, uma dor abdominal, já investigou para apendicite, para vesícula inflamada, já investigou para gastrite, já investigou para tudo. E, na verdade, é uma doença funcional não orgânica que tem inúmeros fatores fisiopatológicos e que, como eu falei, a parte psicossomática é um dos fatores mais relevantes para a ocorrência desses sintomas. Tá aí, eu tenho um amigo, grande amigo, tá até em Portugal ele agora, ele deve estar nos assistindo, e ele acabou de sair de uma crise do intestino irritável, ele de vez em quando tem, e aí foi para Portugal, disse, vou aproveitar e vou para Portugal, viajou, mas quer dizer que normalmente a síndrome do intestino irritável, ela está associada ao estresse? O estresse é um dos fatores, mas não é o único, tá? Como eu falei, a fisiopatologia ela é complexa, ela envolve diversas questões, inclusive questões orgânicas também. Por exemplo, a hipersensibilidade da mucosa. O paciente que tem a síndrome do intestino irritável, ele pode ter até processos inflamatórios mesmo, de aparecimento um pouco maior de receptores de dor do que um paciente que não tem intestino irritável. E esse aparecimento está associado à liberação, por exemplo, de neurotransmissores. E o estresse é um desses causadores, tá? Mas temos outros. Eu falei do desequilíbrio da flora intestinal, fatores genéticos, alimentação. Tem várias questões envolvidas na origem da síndrome do intestino irritável, mas na grande, expressiva maioria dos casos, o componente emocional costuma estar presente e é um dos maiores fatores que contribuem para o aparecimento desses sintomas. Esse seu amigo, por exemplo, eu espero que você esteja aproveitando bem Portugal, né? Que é um local muito agradável. Bebendo um vinho. Bebendo vinho. Então,
eu acredito que existe uma alta chance de, nesse momento que ele está viajando, ele não apresentar os sintomas da crise do intestino irritável dele, porque é um momento que ele está no lazer. Né? Um momento descontraído, relaxando, Isso. né? Já quando ele voltar para aquela realidade mesmo, às vezes pode voltar. Então, eu recebo muitos pacientes assim. Doutora, eu estive viajando, comi de tudo. E olha que eu tenho intolerância à lactose. E lá eu comi os doces. Tomei sorvete. Fiz de tudo. É. Exatamente. E aí, quando volta, se eu tomo um iogurte, eu passo mal. Então, a gente vê que a parte emocional, naquele momento, ele estava relaxado. E aí, aqueles receptores, aqueles receptores de dor, aqueles receptores da hipersensibilidade da mucosa, que deixam o paciente hipersensível a qualquer fator de dieta que foge um pouquinho daquilo que ele digere com mais facilidade, ele já reage, né, de uma forma mais aguda, né, mais intensa do que em momentos de lazer.